nem Hortolândia, né? Não era emancipado ainda. Então, eu moro na região do Rosolém há 47 anos, né? Nasci em Campinas e logo me mudei para Hortolândia. Quando me mudei para a região, ainda não tinha asfalto, não tinha água, a linha de ônibus passava bem distante. E foi naquela região que eu comecei a minha vida, né? Então, eu vivi minha infância na região ali do Fátima, perto do Dorothy, Vitor Savala, onde nem tinha tudo isso, né? Era mina mesmo. E era uma região bastante precária ainda, né? Do ponto de vista do saneamento básico e tudo mais. Mas era uma região muito acolhedora, próxima a Campinas. E foi lá que eu vivi minha infância. Parte da minha infância, da minha adolescência e da minha vida adulta, porque até hoje eu moro na região do Rosolém. Estudou nas escolas públicas de lá? Estudei em escola pública, estudei no Pastor, que era uma escola que ficava pertinho de casa. Eu, meus irmãos, estudamos ali no Pastor mesmo. Me formei no nono ano ali no Pastor mesmo. E depois do ensino médio que eu fui procurar um ensino técnico, porque era uma realidade que não existia na cidade até então. E eu me formei em processamento de dados em Sumaré. E vivi lá por muito tempo. Hoje eu moro no Santa Isabel, né, com a minha mãe. E é uma cidade que eu vi crescer, né? Eu vi nascer, porque não era Hortolândia, vi crescer e me criei, me tornei politicamente, enquanto pessoa, nessa cidade. Então, é uma cidade que eu considero uma cidade minha, né? Porque não é uma cidade que eu cheguei e vi que onde estava. Eu cheguei e segui com ela, né? Então, é uma cidade que, para mim, é uma cidade que tem que ser olhada com muito carinho. Por isso que parte da minha história política tem a ver com a minha realidade que eu vivi na cidade de Hortolândia. Muito bem, você disse que se formou na área da computação e é a única profissão que você tem? Depois você Não. Atuou em outros ramos? Eu atuei na verdade, assim, eu me formei no ensino médio em processamento de dados. Mas lá naquele tempo eu já tinha um sonho. Antes mesmo de fazer processamento de dados, eu já tinha um sonho de ser professora. Eu tinha um sonho de ser professora. Eu fiz por uma questão conjuntural ali naquele momento. E eu me formei em técnico de processamento de dados em 94. Mas aí eu me voltei para uma área que eu sempre sonhava. Brincadeira de criança, né? Brincava de professora. E eu fiz essa opção. Eu fiz essa opção, Evandro, por uma questão... Acho que é uma questão familiar e uma questão de que, desde quando eu era muito nova, eu já tinha esse olhar para a questão social que a educação me traz. Meu pai e minha mãe, vivos ainda, moram na região, né? São semi-analfabetos. E eu via a situação que a gente vivia, de bastante uma família simples, humilde, né? Com poucas condições financeiras, e eu via que a forma que eu teria de sair da situação que eu vivia era estudando. E meu pai e minha mãe, mesmo com pouco estudo, eles me incentivaram muito. E foi aí que eu falei, eu quero me tornar professora. E foi aí que eu realizei meu desejo de infância e me tornei professora. Então, eu fiz uma faculdade de letras e depois fiz pedagogia. Fiz pós-graduação em Tecnologia da Informação e Comunicação na área da educação. E você lecionou? Eu leciono. Eu sou professora da rede pública há 26 anos. 26 anos como professora? 26 anos como professora. Da disciplina de português? Hoje, atualmente, eu sou professora de língua inglesa e sou professora de educação básica, que é... Aqui na rede do município? Em Sumaré. Sumaré. Então, já adentrando aqui a nossa próxima pergunta do script, lembrando, pessoal, que até agradecendo a assessoria dos candidatos, que nos recebeu muito bem, a gente fez um contato já no mês passado e foi muito legal, até agradecer a presença do professor Ronaldo, também professor, né? Professor Ronaldo, que é da sua assessoria e que nos atendeu bem lá. Já entrando, então, na questão profissional, você é professora por 26 anos, que desafio você teve durante esse período? Que você possa nos relatar, né? Parece entrevista de emprego, mas não é. Mas se você superou um desafio, diga pra gente.
Primeiro que assim, né, Evandro, acho que é importante a gente considerar, e eu, enquanto professora, profissional da educação básica, eu sempre tive um olhar muito minucioso para o papel transformador da educação na vida das pessoas, né? E a gente enfrenta muitos desafios, né? Primeiro que é uma profissão que não é uma profissão dos desejos dos pais, né? Porque hoje a profissão do professor ou do educador é desafiadora, porque a gente lida com os principais problemas sociais, ou seja, diariamente. Uma pergunta até redundante, né? Porque é um desafio ser professor. Sim, é um desafio. Só que é um desafio que nos coloca num papel de modificar a realidade, né? E isso que me levou a ser professora também, porque eu tinha plena consciência de que, ao ingressar na área da educação, eu ia fazer a diferença na vida dos meus alunos, né? E até hoje, eu nunca, e por convicção e por questões ideológicas, eu sempre atuei na rede pública, porque eu sempre defendi que o serviço público, né, principalmente na área da educação, é a porta de transformação social, né? E quando eu me vi num cenário das escolas públicas, eu percebi que o desafio era muito maior, porque a realidade não é igual para todos. Os problemas enfrentados por aluno da escola pública são muito diversos de quem está numa escola particular, né? Mas a escola pública é aquela que inclui, é aquela que coloca em debate os principais conflitos sociais, né? Então, o papel transformador da educação teve presente na minha vida desde da minha infância até os dias de hoje. E foi aí que você começou a militância política? Isso, a minha militância política começou... Primeiro, a minha militância política começou na 4ª série, né? Quando eu começava a ver que os meninos... No Grêmio. Era uma questão não só social, mas eu já tinha na veia a questão do gênero, né? Quando a gente via que os meninos tinham mais direito que as meninas, né? Então, a gente já começava a brigar por direitos ali, né? Quando a gente estava na aula de educação física, percebia que só os meninos tinham direito de escolher a modalidade esportiva. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um desejo de mudança e transformação, desde muito nova, né? E aí, ao adentrar na licenciatura, percebi o meu papel, né, de transformar a realidade das pessoas e comecei a minha militância no sindicato. Então, a minha militância política se deu a partir da APUESP. Da Associação dos Professores de São Paulo. Isso, que é o maior sindicato da América Latina, né, que abrange os professores da rede estadual, municipal, estadual. E foi aí que se deu a minha militância política, né? Mas como eu percebi outro entrave, né? Quando você está na militância política, sindical, a gente percebe que algumas transformações são possíveis fazer dentro do sindicato, outras não. Outras são necessárias você estar dentro da institucionalidade. Porque dentro do sindicato eu conseguia mudar a realidade ou fazer uma luta pela minha categoria, né? Era uma luta... Né? Mesmo que eu compreenda que uma mudança num cenário educacional muda a sociedade, ela não tem o mesmo papel da luta da institucionalidade, que são os parlamentos. E foi aí, depois de muito tempo, que eu fui convencida a entrar no espaço político. E né? se filiou? Na disputa, exatamente. Eu sempre, por uma questão... de formação, eu sempre fui da vertente de esquerda, né? E em 2015 me filiei ao PSOL. E em 2020 eu aceitei o primeiro desafio, que foi ser a primeira candidata mulher de Hortolândia a enfrentar o desafio de disputar a prefeitura, né? E foi um desafio muito importante, que me enriqueceu muito, e foi num momento muito adverso, que foi no começo da pandemia, né? Foi uma questão muito complexa, mas que trouxe para mim uma bagagem muito grande e me abriu o horizonte para que Hortolândia precisava naquele momento. E que não me deixou, e eu, por isso, estou até aqui novamente, entendendo o meu papel importante de transformação, né? De mudança, de transformação.
e de debate, porque é esse o nosso papel, de trazer para as pessoas o debate, trazer à tona os problemas, porque a gente não pode se ficar refém de uma situação, a gente não pode se acomodar ou se conformar. Então, nosso papel enquanto educador é instigar para as pessoas não se conformarem com a realidade. E esse é um papel muito importante de nós, da esquerda, né? Daí, quando às vezes a gente faz o debate de esquerda e direita, a gente gosta de salientar algumas coisas, né? Porque a esquerda é aquela vertente que não se conforma com a pobreza, que ela não está feliz de ter 1% da população mundial com mais de 50% da riqueza. A gente quer distribuição de renda, né? A gente não quer que as pessoas se limitem a ter um ensino médio, a gente quer que as pessoas tenham um emprego bom, que tenha qualidade de vida. Então, assim, o nosso papel da esquerda é esse, de transformar a realidade social da maioria das pessoas, né? Então, muito bem. Então, posto isso, sobre as suas bases, sua história e o que te motiva, né, a estar na política, a gente vai entrar num tema mais sério, então, né? Você já tem seu plano de governo? Sim. Você trouxe, está aqui? Tá aqui. Alô, assessoria. Se tiver, me põe aqui na minha mesa, por gentileza. Então, nós vamos entrar num ponto já na prática. Quais os 3 pilares do plano de governo? Nós vamos falar de mais coisas, tá? Mas os seus 3 pilares. O que você tem de principal, além dos outros que são importantes também, mas para resumir, até mesmo pelo nosso horário de entrevista. Isso. Eu, pelo papel, por ser professora, eu sou bastante prolixa, falo bastante, viu? Mas, eu também. Mas é importante esse momento, por né? Ser locutor. E assim, eu queria até chamar a atenção do eleitor, né, de Hortolândia, que o nosso plano de governo, e podem procurar no sistema, né, do Tribunal Eleitoral, o nosso plano de governo é o plano mais completo que está na disputa das eleições de 2024. Por que eu digo mais completo? Porque é aquele que aborda todos os temas pertinentes a toda a população. De A a Z, a gente aborda todos os temas. A gente não se limita a falar de saúde, de educação, porque é importante? É importante. Mas a gente vai... E a nossa radicalidade da esquerda vai também nisso. A gente vai na radicalidade dos problemas. A gente fala sobre a questão climática, a gente fala sobre a questão racial, a gente fala sobre a questão do transporte, do meio ambiente, de moradia, a gente fala das mulheres, das crianças, de idosos. A gente faz um apanhado geral. Então, assim, se o eleitor parar um pouquinho e for analisar os planos de governo, o do PSOL, que, aliás, é o único projeto de esquerda da cidade de Hortolândia, é o que traz o maior leque de propostas. Eu vou, de forma bem abrangente, falar 3 pilares do nosso plano de governo, né? Pilar número 1, fortalecimento do serviço público. Pilar número 2, participação popular e democracia. Pilar número 3, transparência na gestão e na administração pública. E se a gente for adentrar nesses 3 pilares, Evandro, a gente vai destrincha o nosso plano de governo naquilo que a população necessita. Por exemplo, eu vou citar rapidamente fortalecimento dos serviços públicos. E a gente toca num ponto que, para nós, é uma questão inegociável, que é, por exemplo, a terceirização e privatização de serviço público. Para nós, isso é inegociável. Hoje, o que fragiliza o serviço público, tanto na saúde, educação, né, que são as secretarias onde há uma maior concentração de verba, né, e contingenciamento de despesas e de pessoal, a terceirização e a privatização. E são secretarias que têm fragilidade em qualquer lugar que você vá. Falta creche. E aí, qual que é a saída da atual administração? Construir ou fazer parceria público-privada. Para nós, essa não é a saída.
A saída é a construção de escolas e creches públicas, com servidores públicos. No hospital, os serviços de laboratório, serviços de marcação de consulta, o serviço de atendimento, é tudo terceirizado. Esse tipo de serviço oferecido para a população, ele vai ter reflexo. Então, a gente considera importante ter serviço público de qualidade na saúde, na segurança, na educação, na assistência social. Porque um serviço público de qualidade, ele vai refletir aonde? Na dona de casa que vai levar o filho para a creche, no senhor, no idoso, na idosa que vai no posto de saúde. Então, assim, fortalecimento do serviço público, para nós, é essencial e é inegociável. E não é uma discussão corporativista do serviço público por si só. É porque o serviço público, ele vai refletir no atendimento à população. E quando eu falo de serviço público, eu falo também do transporte, que deveria ser público e que não é, porque é uma tarifa no valor que o trabalhador paga hoje, não é uma tarifa pública. Não é uma tarifa que atenda ao trabalhador que tem que, às vezes, pegar 1, 2 transportes públicos para trabalhar, né? Então, é fortalecer também o transporte público, a nossa segurança, né? Então, esse é um pilar, né? A participação popular. A participação popular, Evandro, eu falo com propriedade. Eu moro na cidade de Hortolândia há 47 anos, né? Conheci e conheço todos que passaram pela gestão, pela administração da cidade. E há que se lembrar que Hortolândia, nos últimos 20 anos, é o mesmo grupo político. Se a gente puxar lá secretário, diretor, gerente, até os cargos, né, vice-prefeito, prefeito, são os mesmos nos 20 anos. São os mesmos, né? E eu ouso dizer que pouco, ou um ou outro, teve a condição de fazer um governo com participação popular. O que é participação popular? É chamar as pessoas para decidirem o que vai acontecer na cidade. Uma cidade com um orçamento de 1 bilhão e 600 milhões, ela tem a população que paga o imposto todo dia no arroz, no feijão, no sapato que ela compra, ela tem que decidir o que vai fazer, né? Eu vou citar um exemplo aqui que a gente não vai cair no mérito, porque não é um ponto que a gente discute no nosso plano de governo, mas que está na Berlinda, que é a questão do paço municipal. As pessoas não foram consultadas para construir um paço municipal. A ponte estaiada, as pessoas não foram consultadas. A ponte estaiada é um cartão de visita, claro que é. E se a gente for ver para a mãe que quer ter uma creche que funcione por exemplo, das 7 da manhã às 20 horas, ela não foi consultada. Para o trabalhador, se ele queria um paço municipal, ou se ele queria um hospital, ou uma UBS, ele não foi consultado. E a gente vê isso em várias situações, da falta de respeito à consulta com o morador e até a falta de participação popular dos servidores públicos. Eu sou servidora pública há mais de 20 anos. Fui servidora do Estado. Atualmente eu sou servidora do município de Sumaré. E futuramente serei servidora também de Hortolândia. E assim, há um descontentamento enorme por parte do servidor público. E muitas vezes a atual administração, ela faz uma cortina de fumaça e imagina que não há problemas. E há problemas. Por exemplo, eu vou te dar um dado assim, muito... um debate que pra gente não é menor, mas que não é o principal, é os benefícios que tem os servidores públicos hoje em Hortolândia. Quais benefícios que tem o servidor público em Hortolândia hoje? Se ele quiser uma assistência médica, ele tem que pagar. Ele tem uma cesta básica, que muitos dos nossos servidores, eles não fizeram opção em cesta básica. Porque é uma cesta básica que já vem fechada, com os produtos escolhidos pela administração ou por uma licitação, que o servidor não é consultado. Então, ele não pode escolher se ele quer comer um arroz integral ou um arroz branco, porque é aquilo que vem na cesta. E eu ouço muito os servidores públicos dizendo o seguinte: olha, Eliane, nas cidades vizinhas, cidade com poder econômico muito menor que Hortolândia, lá tem um ticket alimentação,
Lá tem um convênio médico em que o servidor não precisa pagar, né? Então, assim, e quando que esse servidor é escutado? Quando que esse servidor é ouvido? Será que somente em período eleitoral, né? E há que se falar que o servidor público em Hortolândia está muito descontente com as últimas gestões, né? Só ver, hoje os servidores públicos estão tendo que devolver um reajuste ínfimo que tiveram, Evandro. Um reajuste de 3,60 e estão tendo que devolver por uma. Eu não digo nem que foi um erro da administração atual. Eu acho que foi porque, assim, pessoas que estão na administração, que tem um jurídico que tem, errar um reajuste por conta da data básica, ou é amadorismo ou é intencional, né? Então, assim, e a transparência. As coisas têm que ser feitas de forma transparente, porque é o dinheiro público. Então, se a gente se baseia nesses 3 pilares, não tem como dar errado uma gestão. Quais entendeu? Os 3 pilares? Que é a transparência, participação popular e fortalecimento de serviços públicos. Que na não sua tem visão como. interage com tudo. Isso, porque daí, Muito bem. a hora que eu destrinchar na questão do transporte, por que não é feito uma consulta popular dessa concessão que existe hoje, de uma empresa que está aqui na cidade há mais de 30 anos? Tem que ser revisto. Os contratos que existem hoje na saúde e na educação tem que ser revisto. Entendeu? Entendi. Então, assim, por exemplo, e aí agora eu vou te dar um dado muito que eu coloco como... Mas antes, Pode falar. só para posicionar o nosso internauta, estamos aqui ao vivo com Eliane Garcia. Hoje estamos iniciando, né, a série de entrevistas Quem é Você? Né? Sim. São 5 candidatos, 3 a prefeito e 2 a prefeita. E nós estamos iniciando com a Eliane Garcia, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. E ela tem liberdade, ela fala mesmo, né? Mas vamos... quando a gente traz essa noção, né, de como funciona a administração, que você fala muito bem, talvez não atinja mesmo aquele cidadão que ele vê diferente, né, de um administrador. Por exemplo, as 3 bases são basilares, né? Saúde, educação e segurança. Segurança. Então, seguro que você ia dizer que eu preciso nesse tema com você. Ótimo. Então, sabe, quando a gente fala de saúde de forma abrangente é uma coisa, mas quando a gente traz uma solução é outra. Perfeito. No seu plano de governo, qual é a solução, no caso, qual é o problema e a solução que você pretende dar para a saúde de Hortolândia? Você comentou de hospital, que, né, antes, agora, até você já comentou, já falou alguma coisa, mas seja, por favor, mais específica nesse ponto. Sim, vou... Porque, assim, primeiro que a saúde, a gente tem que pensar o seguinte, a gente não tem que ter um programa de saúde corretiva, tem que ter uma saúde preventiva. E uma saúde preventiva se dá no fortalecimento, no atendimento da saúde primária. O que significa isso? Quando a gente, né, antigamente, que tinha muito mais isso, e a gente quer retomar isso, que é o fortalecimento do atendimento da saúde de família, onde a saúde, e ela se dá onde? No primeiro contato. A gente não vai deixar a pessoa chegar com a pneumonia para tratar. A gente vai ver antes. Então, a preventiva e não a corretiva. Então, quando você tem um programa de saúde de família que conhece o bairro, com enfermeiro, com médico, com agente de saúde do próprio bairro, que conhece a realidade, porque o Rosolém tem que ser tratado de uma forma, o Amanda, Nova Hortolândia, Vila Real, Boa Esperança. São realidades diferentes. São realidades diferentes. Então, se você fortalece a saúde primária, que é o quê? Ele saber o quê? Quantas pessoas tem na família do seu João? Quantos têm problema de pressão alta? Quantos têm problema de diabetes? Como que é a alimentação daquela família? Né? Como que é a educação dela? Então, assim, é a saúde, o basilar, é a saúde primária. E o fortalecimento das equipes primárias, da saúde, do atendimento primário, que são nas UBS, né? É isso que tem que começar, a primeira coisa. Por quê? Quem vai no hospital, Evandro, quando você chega no hospital, e eu utilizo o hospital Mário Covas, eu tive experiência recentemente, os meus internautas que me acompanham sabem disso, eu tive com a minha mãe mais de 10 dias com problema de saúde, eu usei o Mário Covas. Muitas vezes, quem vai lá no Mário Covas,
Às vezes ele está com uma febre alta. O hospital é para ser atendimento urgente. Complexo, né? Então, muitas vezes, o atendimento... Aquele cidadão, ele poderia ter sido atendido na UPA. Mas muitas vezes ele chega lá na UPA, Evandro, e é uma realidade, e aí na UPA, a medicação que tem lá, o médico vai prescrever, ele fala, poxa vida, mas a farmácia, hoje, sábado, tá fechada. Pô, as farmácias tinham que funcionar, das UBSs, das UPAs, 24 horas, sábado e domingo, porque quem vai lá muitas vezes tem um remédio disponível. É uma proposta sua? Isso. Só para dar isso. Fazer um parênteses. Então, uma proposta sua para a saúde. Isso. 24 horas o atendimento. Nas farmácias, né, eu digo. Mas assim, são coisas minuciosas. Farmácias, exatamente. Mas eu digo assim, mas isso não é o essencial. Porque isso é visão de gestão. É gestão. Não sei se os ouvintes que me acompanham devem ter essa informação. As farmácias das UBS fecham às 4 horas da tarde. Elas fecham para o almoço. Você entende? Então, assim, são detalhes, mas que é o quê? É uma visão de gestão, né? Sim. Ou seja, quem está gestando a saúde não sabe que o trabalhador 4 horas está dentro do ônibus. Que muitas vezes o trabalhador vai na hora do almoço pegar uma medicação, né? Entendi. Então, assim, voltando à questão do atendimento de saúde primária, né? E sim, a gente compreende que é necessário, sim, o aumento de leitos no Hospital Mário Covas e, a um longo prazo, mais um hospital na cidade. E a gente coloca no nosso plano, até na região do Amanda, até para descentralizar um pouco, e a gente compreende que o Amanda é um bairro de dimensão, né, considerável, que seria necessário ter um hospital lá também. E o hospital tem que ter a questão da maternidade, hospital infantil, porque hoje não tem, né, não tem os atendimentos diferenciados. Mas o hospital é o último acesso da população, porque muitas vezes o atendimento na UBS, na UPA, já resolveria o problema dela, né? Mas a gente compreende, sim, que há um gargalo na saúde, mas eu vou voltar. Se a gente revisar contratos de terceirização, privatização, a gente consegue ter uma boa gestão na saúde aqui em Hortolândia. Muito bem. Educação e segurança. Educação, por último, que é a sua área, né? Então, vamos falar agora de segurança. Segurança. O que você traz de diferente para resolver problemas de segurança de Hortolândia? Tá. Como todos sabem, né? A gente faz parte de uma vertente de esquerda, né? E a gente tem uma compreensão muito diferente da segurança pública para o nosso país, para o nosso estado e para a nossa cidade. Lembrando que a responsabilidade da segurança pública é do governo do estado, né? Então, é importante a gente lembrar que muito dos gargalos que tem a segurança pública é responsabilidade do governo de São Paulo, que também não faz o seu papel no município de Hortolândia. Eu venho do momento na cidade, né? Moro aqui desde 77 e sei que os índices de violência na cidade já foram muito maiores do que são hoje. Isso é fato. No entanto, a gente vem percebendo o aumento da violência. E qual tipo de violência? Violência, além da violência doméstica, a violência urbana, roubos, assalto, latrocínio. Então, esse tipo de violência tem que ter uma ação integrada entre os entes da segurança de Estado e município, né? A GCM, a gente tem que lembrar o seguinte, ela é um instrumento de guarda civil, e a gente quer garantir e manter o caráter de guarda civil. Por que eu digo isso? Porque a gente não quer uma guarda civil ostensiva, armada, e que a população tenha medo. Você não concorda que a Guarda Municipal de Hortolândia faça abordagens? Não. Como a polícia faz? Não, porque ela tem um papel diferente da polícia civil, da polícia militar, né? E é diferente o papel. Porque hoje, e a guarda e a polícia militar do Tarcísio hoje é uma polícia que não sou eu que estou falando, até a ONU fez essa denúncia. É uma polícia que
antes de perguntar, ela mata. Os dados que nós tivemos no começo do ano, né, a ação da Polícia Militar em São Paulo é uma ação vergonhosa, né? E isso foi provado, inclusive, no litoral, com o número de mortes de inocentes. A gente não quer uma guarda municipal ostensiva, que as pessoas tenham medo. A gente quer uma guarda parceira da população. E como que se faz isso? Primeiro que eu acho que tem que ter uma formação. Primeiro que a gente tem que dizer o seguinte, esses guardas têm que ser melhor remunerados. Tem que ser melhor remunerados. Esses guardas têm que ter. E eu não falo que não tem que ter uma guarda que seja equipada. Tem que ser equipada, preparada, né? E a gente coloca no nosso plano a questão do aumento do efetivo da guarda, a descentralização. A gente compreende que se hoje tivesse postos descentralizados nas 5 principais regiões, com equipamento, com homens, com pessoas, com a base, já diminuiria. Porque aonde há políticas públicas, o crime diminui. Aonde tem uma via iluminada, lá você pode ter certeza que os casos de roubo e assalto serão menores. Aonde há espaços onde tem uma praça, onde tem um campo, onde tem uma escola, o crime não age. O crime age onde o Estado, onde não tem política pública eficiente, né? Então, essa questão da descentralização e a presença humanizada, né? Mais uma vez, eu parto por esse lado. O guarda municipal que saiba quem são os moradores do bairro. O guarda municipal que, quando ele perceber um carro diferente, ele já vai ficar atento. Um guarda municipal que ele sabe a hora que o seu Antônio chega, a hora que aquela doméstica sai para ir trabalhar, entendeu? E eu também defendo que seja uma guarda municipal que trabalhe integrada com as outras secretarias. Com a Secretaria de Saúde, porque aí ele vai ter os dados, né, dos principais, né, onde tem maior vulnerabilidade social, com a Secretaria de Assistência Social, com a Secretaria de Educação. Então, assim, de mobilidade urbana, porque ele vai saber, olha, onde tem problema de iluminação, onde tem problema de saneamento, de viela, onde tem problema de praças. Então, assim, a integração da nossa guarda municipal, ela vai diminuir muito os índices de violência no nosso município. E não é uma guarda armada até os dentes. Não é uma guarda em que o nosso município tenha medo. É uma guarda parceira. Porque é esse o papel também da Guarda Civil, né, metropolitana aqui no nosso município. Então, eu vejo assim, saídas humanizadas. E a Polícia Militar tem o papel dela, que não cabe a nós delimitarmos. E terá o papel dela enquanto instituição, né, em que pese todas as nossas críticas, mas são instituições diferentes, com papéis diferentes para serem feitos no nosso município. Mas o município demanda também de pautas lá também, né? Sim, obviamente, por isso que a gente também, enquanto futura administração, vamos cobrar também, né, um efetivo maior, câmeras 100% no nosso município, né? O nosso secretário de Segurança hoje chama São Paulo, é o Derrit. Derrit. Vamos passar o tema segurança. E agora o tema que é o tema da tua vida, né? Em termos de profissão, de militância política e social, né? A educação. Como é que você resolveria, por exemplo, o déficit nas vagas para creche e algumas coisas que você já comentou também? Aproveita para falar mais sobre isso. Eu quero frisar bem, né, que eu, enquanto professora, servidora pública, né, aquela que se construiu a partir do que a educação me trouxe, porque hoje, e eu falo isso para os meus alunos, para os pais dos meus alunos, para os meus ex-alunos, se hoje eu estou aqui hoje, Evandro, é porque eu tive certeza que foi a partir do papel transformador da educação que me trouxe até aqui. E eu tenho certeza que muitos e muitas meninas e meninos podem chegar onde quiserem se tiver uma educação de qualidade, né? E a nossa pauta... E passa pelo ensino fundamental? Oi? Essa educação? Sim,
Porque hoje eu dou aula para educação Que infantil. é, no caso, o município... Que é a primeira infância. É, porque o município ele lida ali do ensino infantil até o fundamental, Isso. o aluno até os... com a idade mesmo, que eu não vou me lembrar. 10 anos, os, né? Você acha que essa educação interfere na qualidade de cidadão dessa pessoa? Que você pode melhorar isso? Preponderantemente. É na primeira infância que a gente fala que é a principal período da infância, que é o desenvolvimento de uma criança, da formação de uma criança, né? Então, assim, educação infantil, a primeira infância, é essencial que seja de qualidade, que seja, que tenha todo o cuidado, que tenha toda a estrutura para o desenvolvimento. Mas não é só isso, porque a gente tem que entender a educação, além de ser um processo, ela não se limita à educação infantil, fundamental, é todo o processo, porque é a partir da educação que a gente vai ver o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade, né? Então, assim, primeiro, questão da educação, nós temos um compromisso nosso de elevar em 30% dos investimentos em educação aqui no município. Os municípios, ele, por lei, obrigatoriamente, se investe 25%. Por lei. Nós tivemos já prefeitos que não investiram isso, viu? Né? Diga-se de passagem. Mas o mínimo são 25% do orçamento tem que ser investido em educação. Nós temos o compromisso de investir no mínimo 30%. Por quê? Não que a gente ache que os 25% é um valor que não dá conta, mas que a gente quer tornar Hortolândia uma cidade de primeiro mundo. Assim, em educação, para ser expoente, porque a gente tem condição para fazer isso. A gente tem condição política, financeira. A gente não tem hoje, no nosso município, vontade política de tornar Hortolândia número 1 em educação. Não tem. Isso eu falo e debato, inclusive, com o secretário de Educação, com o prefeito. Por quê? Porque eu imagino que eles não tenham essa noção, porque eles não estão conversando e dialogando com quem está dentro da escola. Porque se conversar com quem está dentro da escola, hoje eu converso com educador, eu sei a realidade dos educadores que hoje estão sofrendo com déficit, defasagem salarial, estão sofrendo com número excessivo de alunos, educador que está sofrendo por excesso de trabalho, porque falta educador no município, né? Os nossos professores, que são, hoje, os índices do IDEB, mostram que a Hortolândia subiu no ranking, e subiu mesmo, graças ao esforço dos nossos professores, dos nossos profissionais, que muitas vezes não são reconhecidos. E a falta de reconhecimento, Evandro, e a gente tem que dizer isso, é no salário, é na estrutura. Que meios de tecnologia que nossas escolas hoje são equipadas? Eu trabalho em Sumaré. Eu posso dizer que Sumaré está anos-luz de Hortolândia. O que tem lá que não tem aqui? Lousa digital. Todas as salas de aula em Sumaré tem lousa digital. É uma lousa que pega uma parede inteira, ou seja, não tem mais aquelas lousas verde, não. São lousas digitais em que nela você consegue projetar filmes, músicas, o Google Earth. Você consegue, é um computador gigante em que as crianças têm acesso a toda a tecnologia que existe. Aqui na cidade de Hortolândia não tem. Nós não temos, Evandro, as salas de Hortolândia não são climatizadas. E eu não estou dizendo ar-condicionado, eu estou dizendo ventilador. Ventilador. Tá? Tem muitas salas que são, assim, chega esse calor que virá 35, 40 graus. Alguém pode falar, não, Eliane, imagina. Eu tenho relatos, inclusive sem dizer nome e endereço das escolas. Entendeu? Assim, as escolas de Sumaré, todas são equipadas com ar-condicionado. Porque você imagina uma sala de aula com 25, 30 crianças. Um calor de 35 graus. Tem que ter uma ventilação, porque fica insalubre, né? Hoje os professores têm que usar pendrive e retroprojetor para apresentar uma tecnologia de ponta. Agora, você imagina, uma cidade como a nossa, que é a 4ª cidade mais rica da RMC, não possibilitar o desenvolvimento e o avanço tecnológico para as nossas crianças.
E aí, onde vai se refletir isso? Como é que essas crianças ou esse jovem vai depois, em pé de igualdade, disputar uma vaga em Hortolândia se elas não têm uma formação adequada? Isso eu digo em toda a sua formação, né? Que começa da educação infantil, fundamental, médio, né? Então, assim, você percebe uma lacuna. É uma cidade rica, que cresceu de uma forma acelerada, só que a educação na nossa cidade não acompanhou. Não acompanha. E um dado, é só vocês pegarem o Diário Oficial e ver o número de exoneração que tem de profissionais. Os bons profissionais, eles prestam concurso em Montemor, Sumaré, Campinas e deixa a nossa rede. E a gente quer criar uma rede atrativa para ter os melhores profissionais, para formar os melhores profissionais que serão os nossos futuros moradores daqui da nossa cidade, para atuar nas melhores empresas, né? Sim. Então tem que capacitar, mas tudo isso passa por investimento. Tudo isso passa por investimento. Okay. E tem, viu? Então a gente tem que ouvir um pouquinho, né? E essa questão da participação popular, ouvir os profissionais, né? Que muitas vezes são perseguidos, né? E acuados por uma gestão autoritária, né? E aí a gente tem que... E é um outro debate também que a gente tem que fazer. Sim, no momento propício, oportuno, né? Oportuno. A gente está chegando aos momentos finais, chegando a próximo já de 60 minutos, que a gente tem para conversar sobre alguns outros temas. Vamos conseguir, em 10 minutos, fazer isso. Que ótimo. Vamos lá, então. Muito brevemente, porque as três você já falou muito bem, mas já dando o gancho para a situação socioeconômica, né? Então, realmente, Hortolândia é 4º lugar no PIB regional aqui. E vamos citar que a Microsoft, por exemplo, já está se instalando por aqui. Então, tem um parque industrial muito grande. Sim. Como você resolveria essa união entre parque industrial e empregabilidade, por exemplo? Primeiro que eu acho que a gente tem que... Sempre que vem essas grandes empresas para a cidade, Evandro, nós somos um polo de grandes indústrias, e a Microsoft, Dell, MS e tal, a gente tem que saber qual que é a contrapartida que essas grandes empresas vão trazer para o morador de Hortolândia, para o trabalhador de Hortolândia. Ou seja, quando elas vêm para cá, a gente tem que dizer o seguinte: olha, ótimo, Hortolândia vai te receber de braços abertos, mas nós queremos que a empresa tenha um X% para acolher os nossos trabalhadores da cidade. Nós queremos que essas empresas invistam em formação, qualificação e capacitação dos nossos alunos. Ou seja, formar parceria, com cursos, trazendo cursos de formação, eletrotécnica, eletromecânica, informática, inglês, para ser oferecido para os nossos moradores da nossa cidade. Então, tem que ter a contrapartida, né? Tem que fazer parceria com Fiesp, com Senai, Senac, trazer para a nossa cidade centro de formação e qualificação para que os nossos alunos, para que os nossos estudantes não saiam do ensino médio e vão trabalhar de telemarketing em Campinas para ganhar um salário mínimo, né? Para que os nossos alunos não tenham que ser entregador, fazer serviço de motoboy para ganhar um salário mínimo. Porque a realidade é a seguinte: muitas vezes a gente fica muito feliz em ter a Microsoft, né, a Dell, MS, mas qual que é a mão de obra que eles absorvem da cidade? Qual que é a mão de obra que eles absorvem? E muitas vezes eles vão ter o seguinte discurso: não absorve-se porque a mão de obra da cidade não é qualificada, não é formada. Ou seja, nós temos que ver como é que forma essa mão de obra, né? Então, assim, tem que estabelecer uma parceria com essas grandes empresas para elas não virem na cidade e somente tirar a nossa riqueza, né? Usufruir do nosso espaço e não trazer uma contrapartida. Tem que ter uma contrapartida social, política e econômica. Então, a gente tem que estabelecer isso para geração de emprego
para os nossos e não só para os de fora, né? Então, acho que é importante ter essa parceria de formação e qualificação dos nossos jovens, dos nossos profissionais e estabelecer uma parceria também com as instituições que tem no município. Nós temos o Instituto Federal, que é um polo, nós temos a ETEC, nós temos condições de trazer uma FATEC para a cidade. ETEC e FATEC, é a diferença? Sim, a ETEC é de ensino médio e a FATEC é tecnológica de graduação. Federal, FATEC. É estadual, a FATEC é estadual também. A ETEC e FATEC são parceiras e tem o Instituto Federal, né? E os cursos profissionalizantes, né? Senac, parece que está vindo, Senai, né? Chamar a Fiesp e falar, olha, com a realidade de Hortolândia, o que é possível trazer para cá? Porque a gente tem que, Evandro, valorizar. Eu sou uma hortolandense de coração e quase que nata. E eu quero que o meu trabalhador, o morador, o munícipe da cidade seja valorizado, entendeu? Que tenha reconhecimento da sua história e da sua luta, porque a nossa cidade foi construída ao longo desses 33 anos com o suor de muitos que vieram para cá. Então, assim, eu quero que esses sejam reconhecidos. A nossa cidade não tem que fechar os olhos para quem ajudou a construir esse município e valorizar só os que estão chegando agora, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. E eu, enquanto hortolandense mesmo, né, nascida e criada aqui, eu vou ter esse olhar para aqueles que ajudaram a construir, fundar nossa cidade, se enraizaram aqui e que merecem ter um olhar mais cuidadoso para toda essa questão social e política. Sim, são coisas que andam sempre juntos, né? Sim. Sempre juntas. E, para fechar bem, desenvolvimento econômico sem sustentabilidade é um perigo, né? Olha as queimadas, olha as coisas que a gente tem passado. Então, como que você faria para diminuir dióxido de carbono, por exemplo? Que na cidade está cheia de carros, a cidade cresce, muita fábrica, empresa, e impacta na saúde pública, né? Porque é muita gente com problemas respiratórios, etc. E eu gosto de dizer e firmar pé nos nossos pontos ideológicos, inclusive nós da esquerda, que pra gente o debate ambiental é um debate muito caro. É um debate muito caro, porque tem a ver com a vida das pessoas e tem a ver com a vida daqueles que mais precisam. Então, assim, a nossa cidade é uma cidade que cresceu, só que um crescimento meio que desordenado. É importante a gente dizer o seguinte, quando se constrói rodovias, estradas, pontes, viadutos, e a questão da mobilidade urbana, né? Você mexeria no plano diretor, por exemplo? Eu mexeria no plano diretor. A questão dos vários empreendimentos, né? É uma cidade que está se verticalizando de uma velocidade muito grande. Tem que se tomar um cuidado com isso, porque quando se verticaliza, você coloca uma densidade populacional muito grande e você, obviamente, você não vai ter que ir além das áreas que são necessárias. Então, você vai para construir perto de encosta, perto de rio, perto de córregos, com uma quantidade de moradores que vão precisar de um transporte rápido, que normalmente não é o público que a gente tem hoje. Então, ciclovias. Houve-se o debate da ciclovia, é um debate que a gente tem também. Por quê? Porque, assim, tem que, de alguma forma, se você tiver um transporte público de qualidade, você diminui a quantidade de carros nas estradas e rodovias, diminuindo, assim, a emissão de dióxido de carbono. Mas não é só isso. É ter uma educação ambiental. Uma educação ambiental para dizer o seguinte, não dá para a gente construir na beira das encostas, não dá para desmatar a custa de qualquer coisa, né? Os desastres que estão acontecendo, tanto das queimadas no Rio Grande do Sul, as tragédias climáticas têm a ver com como o homem, né, trata o clima, como o homem trata a nossa cidade, né? Não dá para construir em todos os lugares, não dá para fazer uma exploração ambiental do jeito que se faz, né? E isso tem a ver muito com a especulação imobiliária e com lucro acima da vida. E é esse um debate que o pessoal e a esquerda faz. A gente não faz o debate do lucro acima da vida, né? A gente tem que ter casa sustentável, transporte sustentável e um meio ambiente que resista. Porque
certamente, quando há desastres climáticos, as pessoas que mais sofrem são as pessoas que mais precisam, que têm a maior vulnerabilidade econômica. É exatamente isso que acontece. Porque quem tem uma condição social boa, ele vai ter uma condição de comprar um caminhão-pipa quando falta água, vai ter condição de ter uma energia solar. As pessoas mais pobres são as que mais sofrem com a degradação do ambiente. E é esse o debate que a gente tem que fazer. Muito legal. Conseguimos. Olha lá. Batemos 1 hora. Isso ou não? Estamos chegando perto de uma hora de debate. E considerações finais, né? Teremos, claro, teremos as considerações. Mas antes de agradecer, tá? Que mais uma vez que você aceitou o convite do Portal Hortolândia, agradecer sua assessoria, todo mundo que esteve presente conosco. A direção, não está no script, mas a direção pode dizer, se quiser ler comentários, alguma coisa, se não precisar, então, tá ok. Mas a gente agradece mesmo assim todo mundo que participou, né, que está falando com a gente no Portal Hortolândia. Para finalizar, no momento final, olhe para a câmera 1 e diga o teu recado. Eliane Garcia, candidato pelo PSOL de Hortolândia. Muito bem. Primeiro, agradecer a todos que nos acompanharam, nos acompanham até aqui, né? Dizer que nós hoje enfrentamos esse desafio que está colocado na cidade de Hortolândia, que somos a única candidatura de esquerda. A gente sabe o potencial de luta da nossa cidade por moradia, por água, por esgoto, por transporte. Historicamente, Hortolândia é uma cidade de esquerda, porque compreende que os principais problemas da nossa cidade, ela tem que ser definido por um viés de esquerda e não por um programa liberal de direita, que não preserva o ambiente, o serviço público. Assim, a gente se coloca hoje quanto a única candidatura de esquerda e o único projeto que realmente pode trazer Hortolândia para a mão dos trabalhadores, dos estudantes, das mulheres, para as minorias, um debate socioambiental. E a gente quer hoje, né, falar com você, eleitor de Hortolândia, que assim, se a gente não consegue mudar com os mesmos e os projetos que estão sendo apresentados aí, você pode pesquisar, é um projeto que vem de 20, 30 anos. Então, a opção hoje para Hortolândia é a opção de esquerda, é Eliane Garcia, é o PSOL, para trazer de volta a democracia para a nossa cidade, a participação popular, a inclusão, e esse é o nosso desafio, né? Então, a gente convida você, eleitor, para conhecer o nosso plano de governo, conhecer as nossas redes sociais, Eliane Garcia 50, PSOL Hortolândia, né? Vem com a gente construir uma cidade diferente, e a diferença se faz com diferentes e não com os mesmos. Então vamos eleger a primeira mulher prefeita da cidade de Hortolândia no dia 6 de outubro. Eliane Garcia, 50, PSOL. Obrigada e um abraço a todos e todas. Muito bem, a gente agradece mais uma vez. Lembrando você que na próxima segunda-feira estaremos de volta aqui com mais uma entrevista, cujo candidato você vai ter que ficar atento aí nas nossas redes, é surpresa, né? Mas fique conosco, Portal Hortolândia, 13 anos no ar, é isso? 13 anos, vanguarda da comunicação Hortolândia. Foi o primeiro site aí a começar a noticiar os acontecimentos da cidade. Um abraço para o Guilherme, para o Berdan, são os diretores, e para todo mundo que faz esse trabalho aqui, o Leandro, da Vision, né, estúdio aqui, audiovisual, muito bonito, né? Muito legal o estúdio, muito. A gente agradece, né? Parabéns, viu, Leandro? E continue conosco, muito obrigado, viu? Obrigado, Eliane. Obrigada, Evandro, que agradeço. Até a próxima, gente.